A coluna de Vinogradsky é uma ferramenta fascinante para observar a diversidade microbiana e os ciclos biogeoquímicos em ação. Este experimento demonstra como diferentes tipos de bactérias se desenvolvem e interagem conforme os gradientes de nutrientes e luz se estabelecem ao longo do tempo. O objetivo deste experimento é observar a formação de camadas microbianas, demonstrando a influência de diferentes fontes de nutrientes no solo. Aqui estão os materiais e reagentes que utilizaremos. Vamos começar com a preparação do solo e a mistura dos nutrientes. Primeiro, queimamos a palha de aço para liberar o ferro. Agora, misturamos o solo coletado com a água até obter uma lama homogênea. Em seguida, adicionamos os nutrientes: sulfato de magnésio como fonte de enxofre, palha de aço queimada para o ferro, fosfato de potássio para o fósforo e cenoura ralada para as vitaminas. Com a lama pronta, passamos para a montagem da coluna. Colocamos o papel higiênico no fundo da garrafa, seguido pela lama misturada com os nutrientes. Depois, adicionamos lama pura por cima e, por fim, a água do rio. A coluna foi colocada em um local com luz indireta, onde ficará incubada para observação ao longo das semanas. Após uma semana, observamos que a coluna ainda não apresenta camadas definidas, mas notamos um forte cheiro de enxofre, possivelmente causado pela decomposição inicial do material orgânico. Além disso, bolhas começaram a aparecer, indicando a atividade microbiana. Na segunda semana, surgiram as primeiras alterações significativas. Uma camada preta começou a se formar perto da interface entre a água e o solo, provavelmente indicando o crescimento de bactérias redutoras de sulfato, que utilizam o enxofre na ausência de oxigênio. O cheiro de enxofre desapareceu, sugerindo que a maior parte desse composto já foi metabolizada. A coluna de Vinogradsky começa a mostrar sinais de atividade microbiana, como camadas coloridas e produção de gases. Na semana 3, notamos apenas a expansão da parte preta, mas sem grandes mudanças visíveis. O cheiro se mantém sem grandes alterações. Na semana 4, notamos mais expansão da parte preta, mas agora há a formação de uma camada de micro-organismos no topo da água. O cheiro se mantém. Na semana 5, não há mudanças além da parte preta aumentando de tamanho novamente. A camada de micro-organismos no topo da água se mantém igual. A parte preta chegou no final da proveta, mas não há mudanças além disso. Na imagem, podemos notar a evolução da camada preta, se expandindo conforme as semanas vão passando. A partir da semana 6 e das observações das próximas 2 semanas, não houve mudanças na coluna. Não apresentou cheiro, nenhuma cor apareceu e a parte preta parou de se expandir. Na imagem, vemos uma comparação entre a nossa coluna e a coluna de outro grupo, que utilizou componentes mais naturais em sua elaboração, enquanto nós utilizamos reagentes laboratoriais. Como podemos ver, a coluna do outro grupo não apresenta distinção de camadas de cores, enquanto a nossa apresenta somente uma forte cor preta, que foi se expandindo conforme o passar das semanas. Isso pode indicar a falta de nutrientes para os micro-organismos da coluna, ou seja, uma ideia para trabalhos futuros é utilizar uma maior quantidade das fontes de carbono, enxofre e vitaminas. Conclusões. Vendo a evolução da nossa coluna de Vinogradsky, percebemos que a camada preta é o único desenvolvimento visível, sem outras cores ou camadas definidas, como as verdes, cianobactérias, roxas, bactérias fotossintéticas púrpuras ou laranjas, bactérias fotossintéticas não sulfurosas. Isso pode ter ocorrido por alguns motivos. 1. Composição inicial do solo e nutrientes. Como já dito anteriormente, talvez os nutrientes adicionados não tenham sido balanceados adequadamente, resultando em um ambiente mais favorável apenas às bactérias redutoras de enxofre, daí a camada preta. 2. Iluminação.
A coluna de Vinogradski precisa de uma quantidade moderada de luz para permitir o crescimento de bactérias fotossintéticas, mas não luz direta demais. Uma exposição inadequada pode ter inibido o desenvolvimento de comunidades fotossintéticas, levando ao predomínio de organismos anaeróbios que causam a camada preta. 3. Tempo de incubação. Algumas colunas de Vinogradski levam mais tempo para a formação de camadas bem definidas, especialmente em temperaturas mais baixas, como a temperatura do laboratório a qual nossa coluna ficou exposta. Talvez a coluna precise de mais tempo para que outras bactérias comecem a se proliferar. 4. Oxigenação. A formação de camadas depende de um gradiente de oxigênio adequado na coluna. Isso ajuda no desenvolvimento de camadas aeróbias e facultativas no topo. Talvez os furos feitos no plástico filme foram pequenos demais, e as bactérias aeróbias não estão conseguindo se proliferar em quantidades interessantes para observação. Respondendo ao relatório. 1. Quais camadas microbianas surgiram e em que ordem? Até agora, parece ter surgido apenas uma camada preta na lã, que indica a presença de bactérias redutoras de enxofre. Essa camada preta se formou provavelmente como a primeira e única camada da coluna, sugerindo que o ambiente é altamente redutor, com escassez de oxigênio e condições que favorecem a redução de enxofre. Não foram observadas outras camadas coloridas, como verde, roxo ou laranja, que indicariam a presença de cianobactérias ou bactérias fotossintéticas anaeróbias. A camada escura começou a se desenvolver em torno da 3ª semana e aumentou até a 6ª semana, dominando a coluna. Uma camada superficial flutuante foi observada na 4ª semana, provavelmente consistindo em um biofilme de bactérias aeróbias, leveduras ou fungos. 2. Como as fontes de nutrientes influenciaram o desenvolvimento das camadas? A ausência de diversidade de camadas pode estar relacionada à composição de nutrientes. Se os nutrientes foram predominantemente fontes de enxofre e carbono orgânico sem outras variações, isso favoreceu o desenvolvimento de bactérias redutoras de enxofre, responsáveis pela camada preta. Essas bactérias utilizaram o enxofre em seus processos metabólicos, liberando sulfeto de hidrogênio, que reage com metais para formar precipitados escuros. A camada superficial, formada por um biofilme, pode ter sido influenciada pela presença de oxigênio e alguma fonte de carbono, mas em menor quantidade, o que permitiu a formação de micro-organismos aeróbios ou facultativos. 3. Relacionar as observações aos ciclos biogeoquímicos, carbono, enxofre, etc., presentes na coluna. Ciclo do enxofre. A camada preta indica que o ciclo do enxofre está ativo, especialmente a redução do sulfato. As bactérias redutoras de enxofre usam o sulfato como aceptor final de elétrons em condições anaeróbias, transformando em sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio se combina com os íons metálicos na coluna, formando compostos insolúveis de coloração escura, que observamos como a camada preta. Ciclo do carbono. A matéria orgânica presente na coluna, como nutrientes adicionados ou compostos do solo, é usada como fonte de carbono pelas bactérias. As bactérias anaeróbias decompõem essa matéria orgânica, liberando dióxido de carbono e outros subprodutos que alimentam outros processos. O biofilme na superfície também pode estar participando do ciclo do carbono, utilizando fonte de carbono e liberando produtos pela degradação. Ciclo do oxigênio. O biofilme na superfície provavelmente envolve organismos aeróbios que aproveitam o oxigênio disponível na interface com o ar. Esse ciclo influencia diretamente a distribuição das camadas microbianas, gerando um gradiente redox na coluna, onde o topo tende a ser mais oxigenado e o fundo mais redutor.